boa noite a todos. Nós estamos começando uma live e nessa noite vamos conversar um pouco com o pastor Elias Dantas. Vocês são muito bem-vindos. Nós queremos desde já agradecer a Deus por esta oportunidade. Que bom tê-los aqui. E nós já estamos convidando eles para participar com a gente aqui desse tempo tão especial. Que bênção temos esse momento. Olá, pastor Elias. Opa, como vamos? Boa noite, seja bem-vindo. Uma alegria grande. Nossa, que alegria, que bênção tê-lo aqui conosco. Para a gente é assim realmente surpreendente, né? Poder conversar assim de uma forma tão próxima, entre aspas, né? Mas que para a gente é muito especial tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Uma alegria grande. Obrigado. Pastor, nós nos vimos pessoalmente em 2014, num evento que esteve aqui em Mandaguari. Você falou com um grupo da Igreja Metodista. Foi com o pastor Mano, né? Isso. Uhum. Exatamente. Não esqueço fácil as coisas, não. Uhum. Nós estávamos aqui conversando um pouco antes de chamá-lo e eu queria começar aqui lendo um versículo lá de 3 João, o verso de número 2, que diz assim: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então, nós queremos desde já desejar, né, que Deus realmente abençoe esse tempo, que abençoe a sua vida, a sua esposa, a sua família. E temos orado para que o Senhor lhe dê muita saúde, porque tem sido realmente um encorajador, um inspirador. Nós nos sentimos inspirados, né, em ler seus livros, em ouvir as suas mensagens. Então, para a gente é uma bênção poder estar aqui. Estamos sendo já muito abençoados. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Que bom, pastor. E nós gostaríamos de aproveitar esse tempo aqui, né? A gente queria, assim, começar conversando um pouco com o senhor sobre a sua caminhada ministerial, né? O senhor tem sido, como eu disse, uma inspiração, um exemplo. E eu gostaria que as pessoas pudessem ouvir também um pouquinho sobre a sua caminhada ministerial. A história do meu ministério é isso. Do seu ministério, um pouquinho, né? Porque... Então, eu sou pastor há 40 anos. É bastante tempo. Talvez mais do que você tenha de idade, hein? Mas eu basicamente fui pastor na região de São Paulo, de Campinas, ao redor de Campinas, a minha vida praticamente toda, com exceção de um período que eu fiquei um ano até eu sair do país. Eu saí do país em definitivo em 97, em janeiro, mas eu fui ordenado ao pastorado em 81. Então, aqueles anos todos eu dava aula no seminário em Campinas, 14 anos dando aula, e pastoreando voluntariamente, que naquela época não tinha esse negócio de professor de tempo integral. A gente batalhava. O cara perguntou: o que é que você ensinou? Eu falei: de Gênesis a Apocalipse, cara. E trabalhei 14 anos lá e pastoreei as igrejas em Araraquara, ali pertinho, Mogi Guaçu, né? Por ali, Itapeva, basicamente as igrejas que eu servi ali. Até que, em 87, eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. Fiquei, final de 87, fiquei até o final de 88. E depois, eu ia normalmente, depois que terminei, eu ia meu período de férias todos os anos, e mais 4 semanas que a igreja me dava, durante o período de final de ano, para fazer um doutorado nos Estados Unidos, até que em 94 eu fui para 6 meses para escrever uma dissertação fiquei em Orlando, terminei e voltei, mas 2 anos depois já fui de vez para Canadá. Olha só. Fui plantar a igreja do zero
Não é fácil, não. Um país Uau. estrangeiro Não, é não uma luta, mas é tudo parte do propósito de Deus. E ali plantamos igreja, hoje ela já se multiplicou em outras, né? Meu filho é presbítero em uma delas. E dali, do Canadá, fui para os Estados Unidos, aí já fui para dirigir uma universidade no Tennessee, cristã. E fiquei 4 anos lá, mas tinha muito racismo, muita coisa. Então, o pessoal não respeitava, mas não era com alegria. Um estrangeiro formado com doutorado em teologia, e lá tinha professores com doutorado em física, em energia nuclear, e com a universidade muito altamente conceituada. E aí vem um estrangeiro de sotaque ser chefe deles. Eu era vice-diretor da universidade. Aí eu disse, ninguém aqui tem 2 doutorados, então deixa eu começar mais um. Aí eu vou calar a boca desse pessoal aí. Aí eu comecei um outro na Universidade de Toronto, em antropologia, fui terminá-lo na Califórnia. Terminou o nome oficial sendo Estudos Interculturais. Mas aí eu saí, em 2004 saí, fui ser pastor na Califórnia, na igreja chamada Igreja das Celebridades. Uma igreja onde era membro Ronald Reagan, Bel Air Church. E muito artista, 2.000 artistas de Hollywood e atrizes. Mas foi parcial. O tempo eu só ia enquanto demorou meu doutorado. E aí saí, onde estou até hoje, na Universidade de Nova York e no Global Kingdom que fundamos naquela época. Olha Essa é só. a minha vida em 40 anos em 5 minutos. Pastor, então o senhor não tem mais vínculo com a Presbiteriana do Brasil? Como pastor? Eu continuo ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a mesma região, digamos assim, a mesma presbitério da minha ordenação, 40 anos atrás. Agora, eu não tenho mais assim um vínculo de pastorado com ele, porque hoje meu negócio é a igreja, com I maiúsculo. Então, nós estamos no mundo inteiro com o Global Kingdom, ajudando colegas de qualquer denominação ou sem denominação. Então, é a Igreja de Cristo. Isso mesmo. Maravilha. Mas pastor, sou um fiel membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor, acho que uma boa parte das pessoas, nós sabemos, mas uma boa parte das pessoas não sabe o que é o Global Kingdom. Eu queria que o senhor compartilhasse alguma coisa, como surgiu o Global Kingdom, o que é o Global Kingdom, para as pessoas entenderem um pouquinho como funciona isso. Então, o Global Kingdom é um movimento, é uma rede mundial de líderes estratégicos, pessoas de muita influência e de muita integridade e de ministérios excelentes, que são reconhecidos como excelentes e que queiram ser amigos uns dos outros, porque tem muita gente que não quer ser amigo um do outro. Verdade. Tem pessoas muito boas, mas que optam por ficarem no silo deles e não querem contato com a plantação dos outros. Então, e que queiram ajudar as igrejas pequenas, as igrejas sofredoras ao redor do mundo e a expansão do cristianismo de uma maneira geral. Em última análise, a gente quer saber se essa rede ajuda os colegas, mas se produz discípulos ao redor do mundo. Nós não estamos só num clube, não é um clube, é uma rede de relacionamentos visando a glorificação do nome de Cristo. Então, começou comigo, Deus me deu essa visão aí. Na verdade, quando eu era pastor em Itapeva, que é uma igreja, naquela época era muito grande, e tínhamos cultos especiais que dava a cidade de 60 mil habitantes, tinha 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Olha. Na rua, não cabia dentro da igreja, colocava telão do lado de fora. Então, eu virei o bispo da cidade. E você está não foi algo que eu pretendia, mas virou. Porque o pastor de igreja grande é uma realidade muito perigosa, porque, por um lado, ele ou ela pode achar-se Deus. Sutilmente, não diz de palavra, mas na prática, porque todo mundo vem pedir ajuda. E espera uma resposta. Então, o teu Deusão grande e o Deusão pequeno, o pastor de igreja pequeno. A posição pastoral é complicada. E, segunda coisa, é muito solitário. Quanto mais você sobe na escala da liderança, menos vento tem, menos oxigênio.
Então você pode morrer asfixiado por falta de oxigênio. Você precisa de relacionamento, precisa de respirar, você precisa de amigos que estejam enfrentando os mesmos problemas uns com os outros. Verdade. E eu pastoreei Itapeva, não tinha isso lá. Era a única igreja grande da cidade. Depois fui para Belé, que é uma das igrejas, era na época mais famosa do mundo, e o problema é maior ainda. Porque aí o povo, as agências missionárias, começa a ver a igreja como um banco, um livro de cheque que você faz e dá. É sempre o que a gente pode dar. E esquece que nós precisamos de ajuda. Então eu disse, olha, deve ser uma necessidade dos colegas ao redor do mundo. E falei com um deles no Egito, amigo meu do movimento de Lausanne, que eu estava ajudando com o movimento de Lausanne naquela época. Sim. E ele disse que pastor de 11 mil pessoas no centro do Cairo. Ele falou, eu preciso disso desesperadamente, porque lá a gente não fala de política, denominação e nem vende projeto pessoal, entendeu? Lá a gente está interessado em ajudar um ao outro, cuidar um ao outro, ensinar uns aos outros e trabalharmos juntos para a expansão do reino de Deus. Então, o que começou com Samé e eu, hoje está em 110 países, 101 países. Uau. Mas hoje já mudou muito. Hoje continuamos fiéis hoje nos organizamos com mesa global. Só são 100 pastores, que são mais ou menos os que estão desde o começo aí. A média de tamanho, umas 15 mil pessoas por igreja. E temos os capítulos regionais, que esses se multiplicam. Daqui a 4 semanas nós vamos ter uma reunião de 400 dos pastores das mega igrejas no mundo que mantém a integridade da rede. Glória a Deus. Imagina o que é que vai sair nisso aí. Vamos sonhar na revitalização de 1 milhão de igrejas ao redor do mundo. Glória a Deus. Uau. Porque tem muita igreja cristã parada que não cresce. Então a gente vai querer ajudar, porque na rede todo mundo está crescendo. Aí tem também os jovens. Os jovens é poderoso, são 50 e poucos mil líderes de jovens que lideram, alguns dezenas de milhares de jovens, outros um mínimo de 400. Porque tem que ter um padrão para a conversa ser semelhante. Porque se você puser alguém que lidera muita gente junto com alguém que lidera pouca gente, não dá grude. Dá grude espiritual, mas não nos assuntos, que as preocupações são diferentes. Verdade. Entendeu? O pastor de uma grande igreja lidera uma empresa. Temos igreja com 1.000 empregados, 2.000 empregados. E tem igreja com 250, 300 mil membros. Você pôr junto com um pastor de 50 crentes, 100 crentes, qual é o assunto administrativo? As experiências são muito diferentes. Então é melhor você trabalhar com a igreja pequena no caráter da ajuda, de trocar, de encorajar, de trazer, entendeu? E no nível de apoio mútuo, você tem que estar no mesmo nível, porque liderança vai por níveis. Então temos os jovens, os líderes jovens é uma dinamite. Nós tivemos uma reunião na Guatemala, tinham 6 mil jovens de 50 líderes. Um líder, não é encontro de mocidade, não. Todo mundo lidera pelo menos 400. De 55 países. Já pensou as Nações Unidas Evangélicas? Na mocidade é uma dinamite. E o lema da mocidade é um Deus que nos chama à santidade, uma igreja que nos chama ao discipulado, um mundo que nos convoca à missão. Olha que bonito, cara. Olha que lindo. Isso é lindo, a gente vive para isso. Então, que a gente quer ser santo, porque Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. A gente quer andar nos passos de Jesus, nós somos discípulos, e a gente quer ver Jesus Cristo. A gente quer antecipar para a nossa geração o quadro final do Apocalipse, de Jesus adorado por todas as nações, povos e línguas da terra. Amém. E aí tem o dos homens e mulheres do mundo, do mundo geral, da cultura geral, ciência, educação, saúde, economia, entretenimento, militar, governo, política, faz parte de outro nível de relacionamento. São líderes estratégicos, tem príncipes, tem princesa, tem presidente da Suprema Corte de países aí, tudo fazendo parte da rede. É uma benção. Oh, meu Deus! É uma maravilha. Eu estava vendo, tem um livro seu,
que acho que um título dele é Ninguém Detém, né? A igreja ninguém detém, né? Não pode, porque a porta que Jesus abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. E Jesus prometeu que ninguém deteria a igreja. E a Bíblia diz, as promessas de Deus têm em Deus o amém. Amém. Assim seja. Então, Que lindo. a igreja é mais ou menos como massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. É verdade. Eu estava assistindo uma live sua, pastor, e você disse, eu não lembro o pastor com quem você estava falando, mas você disse que uma das coisas que colocam todos à mesa é a perseguição, né? Não, é missão e miséria. Isso, missão e Miséria. miséria. Foi lá na Síria, quando nós chegamos para trabalhar na Síria, pusemos junto primeiro 140 pastores sírios, levamos ao Líbano para um retiro. Muito sofridos, então traziam as esposas, mas para cuidar deles ali, do meio da guerra. Depois pegamos 15 daqueles chaves e para uma reunião de 2 dias em Zabadane. E aí era tanta divisão, já não tem nada. E ainda tudo destruído e não se dava um com o outro. Eu falei, eu estou indo embora, falei para eles lá. Depois de um dia discutindo, não dava em nada, todo mundo com ressentimento com um com o outro. Eu falei, eu estou indo embora, você me dá licença, aqui não é meu lugar. Eu falei, vocês não têm nada, está tudo destruído, suas igrejas são minúsculas e vocês pensam que vocês têm um rei na barriga? Então, aqui não é meu lugar, estou indo embora, não trabalho na desunião, não quero saber disso. Porque a missão e a miséria, as duas coisas que vocês têm muito aqui, vocês têm um campo missionário imenso, e vocês têm miséria, está tudo destruído, bombardeado, gente faltando pedaço de corpo, e vocês brigando, missão e miséria, põe todo mundo na mesa. Então, se me dão licença, eu vou dormir. Saí. Deixei ele lá, chupando o dedo. Quando foi no outro dia de manhã, na hora do café, vieram pedir para continuar a conversa, porque aquela frase, missão e miséria, tinha falado ao coração deles. Olha só. Então, nunca mais parei de usar, porque é verdade, a missão e a miséria, você vê esse mundo perdido, cara, e você vê o que Jesus colocou diante da gente. A Bíblia diz assim, quando Jesus viu as multidões, compadeceu-se delas. A miséria gera na gente um sentimento de compaixão. Compaixão na Bíblia é a palavra splática, quer dizer apenas uma dor de cólica de rim. Porque compaixão não é um sentimento de dó, porque isso aí é negativo. Compaixão é uma coisa positiva. Você sente algo, você vê a necessidade, a miséria, a dor. Mexe tanto dentro de você que eu já tive 3 crises de rim. Quando a crise de rim acontece, você anda pelo quarto, você vai lá fora, você vai no banheiro, você faz qualquer coisa, toma água, você ora, você chora, você grita. Não tem jeito, porque você tem que fazer alguma coisa. Então, missão e miséria. O mundo jaz no maligno, está perdido como ovelha sem pastor. Essa miséria tem que gerar uma atitude, esplagnita, tem que gerar uma atitude no nosso coração. Não dá para ficar parado, entendeu? É assim. É a luta. Pastor, toda vez que a gente lê os seus livros ou ouve a respeito dos seus testemunhos, é sempre muito encorajador. Por quê? Porque às vezes muita gente tem uma referência da igreja, de uma igreja que está definhando, de uma igreja que está ali, né, morrendo. E a gente ouve que ao redor do mundo não é bem assim. Né, que a igreja realmente ela está reagindo, ela está se levantando, existem missões ao redor do mundo, tanto no Brasil como fora do nosso país, no mundo todo, a igreja está se levantando. E, se possível, eu gostaria que o senhor contasse alguns dos seus testemunhos, né, dentro destes aspectos, porque isso realmente é o que está acontecendo. A igreja, ela está avançando. Nós tivemos alguns pastores... Oi? Nós tivemos alguns pastores que viajaram com o senhor, numa época, para o Egito, eu acho. Chegaram contando vários testemunhos. Que vem, vamos lá. Última semana de abril, é um retiro maravilhoso. Vamos? Vamos, opa! Tamo lá, vamos. Se Deus quiser, vamos sim. Nunca vão ser o mesmo. A gente põe junto pastores árabes de 11 países. Eles começam a dar os testemunhos de Deus, dos atos de Deus. Porque ele não está interessado em
em outra coisa a não ser a pergunta, o que é que Deus está fazendo no mundo? Porque tem muita igreja de I minúsculo fechando. Isso não pode se negar. O cristianismo tem 7 milhões de igrejas locais no mundo. 1 milhão cresce, 4 milhões não cresce, mas também não diminui, e 2 milhões estão diminuindo. Mas quem está diminuindo, tem que diminuir mesmo, porque é liberal, não tem mais mensagem. Agora o Canadá, uma mulher pastora da Igreja Unida, abriu o jogo na frente da igreja e falou, eu não creio em Deus. E aí a denominação tentou tirá-la da igreja. A congregação falou, não, essa é a nossa pastora. Aí levaram até a Suprema Corte do Canadá. A Suprema Corte do Canadá disse, vocês não podem tirar, porque ela foi contratada para liderar os... Ela não foi perguntada se ela acreditava em Deus. Foi perguntado se ela tinha competência para falar, para pregar, para fazer coisas assim. Então, tem muita igreja que tem pastor e pastora que são atores. Verdade. Eles não conhecem a Cristo. E aí a igreja vira uma igreja de atores. Então, é o que diz Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morta. Verdade. Mas a igreja de I maiúsculo, a dos remidos de Jesus, que Jesus conhece o coração, que já... Essa igreja é triunfante em qualquer época da história, porque o último capítulo dela já está contado. É verdade. Ela vai estar diante do Cordeiro. E ela é universal, do reino de Deus, no bom sentido. Ela é o reino de Deus manifestado universalmente. É só ler Apocalipse. Então, no cristianismo, a gente descansa muito no fato de que o Deus que não pode mentir já escreveu o último capítulo. A nossa função é escrever os parágrafos. Isso. A gente vai escrevendo os parágrafos desse capítulo, fazendo discípulos, mas o final, a história do capítulo 29 de Atos já está completada. A última palavra já foi dada. Ele vai ser adorado por pessoas de todos os povos, tribos e línguas, nações da terra. E nós aqui vamos escrevendo nossos parágrafozinhos, contando a nossa parte de fazer discípulos naquilo que Deus mandou a gente fazer. Então está acontecendo coisas maravilhosas. Sábado eu estava com os pastores da Índia. Meu Deus do céu, coisa maravilhosa. A Índia, onde o evangelho chegou com São Tomé. É difícil crer, mas é São Tomé. Que lá morreu queimado, em Chennai, na região de Chennai, no ano 62. A igreja de São Tomé, São Thomas, existe até hoje, uma denominação lá, mas durante 20 séculos, a igreja foi reduzida, sempre manteve-se na faixa de 3% da população, que é muito, porque o país tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Mas nos últimos 20 anos, pulou de 3% para 8%. Nossa. Agora, 8% de 1 bilhão e 300 é 90 milhões de cristãos. Quantos países no mundo têm 90 milhões de habitantes? A Índia hoje... Eu vi na Índia... Eu preguei numa Assembleia de Deus na Índia, tem 40 mil membros, chama-se adultos, mais umas 10 mil crianças ou mais, chama-se New Life Assemblies of God em Chennai. Eu fiquei encantado. Primeiro, quando você sai na Índia, o domingo é o dia de descanso. Então, muito órfão na Índia. Então, no caminho da igreja, você vê aquelas filas imensas de menino e menina dos orfanatos cristãos, tudo bem vestidinho, tudo com o mesmo uniforme, Bíblia na mão, indo para a igreja. Muitas igrejas, anglicana, Igreja do Sul da Índia, Batista e Assembleia de Deus, principalmente. Então, a gente fica encantado ver o evangelho, como está indo. Aí, chego na igreja, e tem 10 cultos por domingo, porque não cabe. Uau. E os cultos na Assembleia de Deus de 1 hora. É impossível a Assembleia de Deus ter culto de 1 hora. Eu preguei nos às 8, o pastor falou, não pode passar. Porque lá fora tem fila de gente nos tempos normais, agora da pandemia não, mas nos tempos normais, tem fila lá fora com a polícia organizando de tanta gente querendo entrar na igreja. Olha. Agora você entra dentro das nossas igrejas, que é um luxo, graças a Deus, Deus tem dado... Você entra lá, é tamborete nordestino, aqueles banquinhos, baixinho, todo mundo sentado neles, uma poeirada dentro da igreja. O grupo de louvor tinha 3 pessoas, um desafinado cantando, uma pessoa tocando um teclado da Yamaha de $50, aqueles que vêm do Paraguai, e um atabaquezinho tocando. Mas você sentia que Deus estava ali, meu amigo. Que lindo, que lindo. É a coisa, eu disse, meu Deus, que coisa celestial, onde eu estou.
porque no meio dos louvores Deus habita. Onde há um coração contrito e abatido, Deus se faz manifesto. Então, Amém. é uma coisa atrás da outra lá na Índia, entendeu? O futuro do cristianismo passa obrigatoriamente por dois países, Índia e China, pela simples razão de que eles dois têm 40% da população do mundo. Verdade. Não é, digo, 30% da população do mundo. Todos dois estão na faixa de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A China tem 110 milhões de cristãos. É o terceiro país com o maior número de cristãos do mundo. Uau. É o quarto, né? É quarto. Ele perde para Estados Unidos, o primeiro. O Brasil é o segundo. E a Rússia é o terceiro. Uau. O quarto é a China. O quinto é a Filipinas. Você vê, hoje a China, que em 1949 tinha 1 milhão de cristãos, com toda a dificuldade, com toda a dureza deles lá, tem 110 milhões, cara. Isso eu lhe digo que eu vou lá sempre. Eu preguei numa igreja em Harbin, que é naquela última província norte da China, que em janeiro faz tanto frio que a turma constrói uma cidade de gelo, já sai na televisão no Brasil. Tem 10 milhões de habitantes a cidade. Fica perto da fronteira com a Coreia do Norte. Ali, eu preguei numa igreja, tem 178 templos evangélicos protestantes na cidade de Harbin, só nela. Mas eu preguei na igreja Aleluia. Pode qualquer dos seus ouvintes aí checar na internet. Aleluia Church Harbin, Harbin. 36 mil pessoas. Uau. Entendeu? E é uma coisa, ela só cabe 3 mil, mas tem 12 cultos no sábado e no domingo. Aí eu fui numa igreja lá em Harbin, que a mulher, uma pastora de 62 anos, uma guerreira, ela sofreu 15 anos com prisão. Não queria nem falar sobre isso, porque politicamente não dá. Hoje ela está lá na Tree Self Church, igreja oficial, patriótica. E a igreja dela, 5 andares, 500 pessoas em cada andar. Eu fui no culto das 2 da tarde. Todos os andares lotados. Só aí com telão. Aí eu dei vontade de ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Foi o primeiro lugar no mundo que eu vi o vaso sanitário com a tela para assistir o culto. Quando não tem mais lugar, o povo senta no vaso, para não perder o culto. É uma realidade meio diferente. Hã? Olha só. Não, é um negócio... Incrível, incrível. É fenomenal, fenomenal. Então, a igreja é uma coisa muito bonita, rapaz. A África, você pensar que a África, no ano de 1907... Veja bem, nós estamos em 2020. 1907, o que tinha de africano crente era no Egito, no norte da África, né? No Egito, a África do Sul, e um punhadinho assim, a Etiópia, que já é crente há muito tempo. A Etiópia é um país de maioria cristã, e um punhadinho de novos convertidos na Nigéria e nas colônias portuguesas. Era isso. Hoje é 500 milhão. Glória a Deus. Você vai na Nigéria, a Nigéria era um país muçulmano ou animista. Por que estão matando o cristão lá no norte da Nigéria? Os caras falando aí como se a Nigéria estivesse sendo dominada pelo Islã. A Nigéria foi islâmica. E os fulanis, que é a tribo na Nigéria, e toda a parte ocidental da África, muito grande, é um cuidador de ovelha, de gado, etc. E eles são muito violentos, eles são chamados os guardiões do Islã. Guardiões do Islã. Então eles matam muita gente, o Boko Haram, esse pessoal todo lá nos Camarões, na fronteira dos Camarões, no Níger, Chad e Nigéria. Pois bem, eles eram os chefões de tudo lá, cara. A Nigéria tem 24 estados, como o Brasil. 24, o Brasil tem mais, mas a Nigéria tem 24, 200 milhões de habitantes. Há 200 anos atrás, a Nigéria só tinha os iorubas animistas no sul, perto da Foz do Rio, que vieram para o Brasil como escravos, e ele tinha no centro-norte só muçulmano. Só muçulmano. Hoje, em 1990, chegou a 50-50. Aí passaram uma nova constituição na Nigéria.
A Constituição diz que se o presidente eleito for muçulmano, o primeiro-ministro tem que ser cristão, ou vice-versa. Agora é um muçulmano, o primeiro-ministro é cristão, para evitar guerra. Aí, de lá para cá, o cristianismo hoje é 60% da população do país para mais. Glória a Deus. Então, nos últimos censos demográficos do ano 2000 e 2010, os muçulmanos disseram: só participaremos do censo se não perguntar qual é a religião. Porque eles sabem que se perguntar, eles estão diminuindo. Aí, e aí tem que alterar a Constituição. Acabou a paridade de 50-50. Porque ela era uma coisa política dos anos 90, agora já não é mais. Dos 24 estados da Nigéria, olha, estou falando da maior economia da África. Ela passou a África do Sul. Tem muita miséria, mas tem muita... É um país miserável, mas tem muita riqueza. 200 milhões de habitantes, 60% cristãos, cara. Glória a Deus. É uma coisa... Nós temos na nossa rede o pastor Michael Congo, que a igreja dele tem 250 mil membros. E é lá na Nigéria que fica o maior templo do mundo. Tem 1 quilômetro e 800... Não, tem 1 quilômetro de frente por 800 de fundo. Senta 1 milhão de pessoas. É a igreja do Adebaye. É tão grande que o pessoal responde apelo para vir para frente em carrinho de golfe. Porque você já imaginou o cara andar lá da ponta 1 quilômetro de distância para chegar na frente lá? É uma coisa fenomenal. E olha, isso era um país animista ou muçulmano. Ninguém detém. Ninguém detém. Quando matam cristãos, mata porque tem, porque antigamente não tinha. Então é triste por um lado, mas é a glória de outro. A igreja a gente está numa luta espiritual pela lealdade do coração do ser humano. Então, às vezes Deus permite os mártires, porque a palavra para testemunha no grego é mártir. E mártir é alguém que a vida deixou de ser importante, viveu ou morreu, o que é importante é cumprir a carreira. Paulo diz em Atos 20. Então, quando algum cristão é martirizado, não sendo porque é ladrão, roubador, maledicente, etc., Pedro diz que é glória. É glória. A teologia do sofrimento ela não é muito falada hoje nas igrejas. Porque hoje virou esse negócio que o crente tem que enriquecer, que o crente tem que dar certo em tudo, a gente só gera inveja nos outros. Verdade. Não inspira ninguém. Agora, quando você passa por rolo, por dificuldade, quando você está vendo sua família sendo morta e você mantém entusiasmo, fé, amor até para com o matador, e cuidando dos outros, aí você não inspira inveja, você inspira inspiração, admiração. Aí é como dizia Tertuliano, o pai da igreja, a igreja caminha sobre o sangue dos seus mártires. É uma coisa maravilhosa e é assim. A gente tem que aprender com esses irmãos do primeiro amor, viu, companheiro? Ô, pastor, a gente começa a perceber que o movimento cristão parece que saiu do norte e veio para o hemisfério sul, para o oriente, agora nesse momento. Será que é essa a impressão que dá? O movimento começou onde ele hoje retornou. Porque Jesus falou, sai de Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. O mundo é uma bola. Jesus é o geógrafo. Ele sabe que na tarefa da missão da igreja, há locais na igreja onde ela está monumento e há lugares onde ela está monumento. O que garante, onde ela está movimento. O que garante a renovação da igreja é quando o movimento encontra o monumento. Isso. E como ela é uma bola, numa circunferência, o ponto inicial está no mesmo lugar do ponto final. Então, ela começou num canto e ele está voltando para o canto que precisa ser reavivado lá. É assim, a igreja caminha em espiral. Ela nunca volta ao mesmo ponto, mas é sempre para frente. Glória a Deus. Amém. É isso aí. Bom, o senhor conversa com tantas pessoas, tantos líderes, né? É um líder de líderes, né? E eu queria assim, muito que, se possível, o senhor falasse conosco também, trazendo uma mensagem, uma palavra, uma direção de encorajamento para pastores, para líderes, né? E eu acredito que nós todos precisamos, né?
nesse tempo que nós estamos vivendo, os desafios do ministério sempre existiram, sempre vão existir, né? Então, nós gostaríamos muito de ouvir do Senhor uma palavra assim, de encorajamento, de direção para a liderança hoje. Então, a minha palavra é uma palavra de pastor para pastor, é Paulo para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, ou na linha linguagem que eu prefiro, de discipulador para discípulo, que eu sou adepto do movimento dos pequenos grupos também, né? Então, mais de líder para líder, digamos assim, vamos lá. Que Timóteo era um filho na fé de Paulo, ele chama, era um presbítero em Éfeso, foi filho na fé, levado a Cristo, foi discipulado para se tornar um líder, um presbítero, Atos capítulo 20, e foi pastorear a igreja que Paulo fundou. Quer dizer, ali tem a carreira toda. Então, um filho com F maiúsculo. E Paulo lá, ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É uma recomendação de um pai para um filho, de um discipulador para um discípulo, de um colega pastor mais experiente para um que estava começando, um jovem, que não devia se envergonhar da sua juventude. Então, essa palavra uma vez falou comigo tão profundamente ao meu coração, porque eu fui dar uma olhadinha no grego, e a palavra grega para procura não é a ideia de busca que a gente tem aqui. Que quando você fala em procura é busque, né? Mas a palavra grega apenas quer dizer faça o seu melhor. Quer dizer, o ministério, a gente tende a querer ser o número um, a competição toma conta do coração. Não pode ver o terreiro do vizinho dando mais galho, que você fica querendo competir, que fica querendo coisa, todo mundo... no mundo cristão, ministerial, não dá para ter dois número uns. O número um já está ocupado, é Jesus. Ele é o supremo pastor e bispo das nossas almas. Não tem jeito. Então, a gente é ensinado tanto a querer ser o melhor em tudo, e a Bíblia me libertou disso aí. Ou quando eu fui dar uma olhadinha despretensiosa no texto, e descobri que o que Deus espera da gente não é que a gente seja o melhor, é que a gente faça o nosso melhor. Isso é libertador. E aos colegas meus que estão aí, a vocês, Cláudia e o Paulo, e aos que estão ouvindo, e os que porventura venham ouvir, pega essa palavra para você, senão você morre. A coisa mais importante não é você ficar batalhando para ser o melhor em tudo. É você botar a cabeça no travesseiro e dizer, hoje eu fiz o meu melhor. Porque o seu melhor Deus vai honrar com o melhor dele. Aí o melhor dele faz as coisas florescerem. E o texto dá 4 áreas lá que a gente tem que fazer o nosso melhor. Vamos sermãozinho aí para domingo. É isso aí. O texto diz, faça o seu melhor para apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar. Então, cuide do seu caráter, da sua integridade. Há um bloco de valores na gente que é o bloco da integridade, que é o coração do caráter. O caráter é aquilo que a gente é, quando ninguém está vendo. O bloco de valores é o que motiva o caráter da gente. Então, a gente não pode negociar. E num tempo de coronavírus, num tempo de dificuldade, toda hora de dificuldade na vida da gente é área de tensão na área dos nossos valores de integridade. A gente tende a querer viver por conveniência e não por convicção. Porque acha que é o caminho mais fácil. Vai mentindo mais aqui, vai fazendo coisa ali, vai aqui, acolá, etc. Para tentar se dar bem. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte, diz o Senhor. Então faça o seu melhor quando você deitar no travesseiro, você dizer, hoje ninguém vai me acusar de nada. O maior é Deus. O acusador está amarrado, o acusador dos irmãos do diabo. Amém. Porque eu fiz o meu melhor. Eu estou deitando, podendo olhar na cara do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, e dizer, olha, o papai é uma pessoa, a mamãe é uma pessoa íntegra. Faz o seu melhor. Segundo, faça o seu melhor, diz o texto lá, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Faça o seu melhor aprendendo coisas, maneje bem a palavra da verdade, que é a Bíblia, e são outras verdades que não estão na Bíblia.
Porque a Bíblia não fala de tudo, mas a Bíblia é a base para tudo. Isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é santa, perfeita e imutável. Ela é verdadeira em tudo que ela escreve. Mas existem outras coisas, outros assuntos que o século XX traz. Aí você vai na Bíblia para você descobrir os princípios que podem ser aplicados aos assuntos contemporâneos. Mas, então, nesse sentido, você tem que ter sede, meu amigo. Faça o seu melhor para ler bastante. Tenha na cabeceira sua a Bíblia e um livro. Outro que não seja a Bíblia, lê os dois. Isso. A Bíblia você lê com paixão, a outra você lê com intelecto. Porque você está pastoreando gente que está indo para a escola. Esse povo está aprendendo. Se eles começarem a fazer pergunta para você e você ficar, não sabe de nada, tem muita gente que é boa de caráter e que sabe de coisas, vai perder o seu povo. Então trata de estudar. Ninguém cresce na liderança sem ler, sem estudar, pode ser porque você eventualmente vai ser convidado a opinar em muitas coisas. Então conheça a Bíblia, guarde no coração as palavras do Senhor, porque elas são luz para o seu caminho e ajudam você a não pecar contra Ele. Guarda nela, guarda nela. Esses dias atrás eu estava cantando, lembrando músicas antigas. Eu peguei naquele Fire na internet de música, eu peguei o Vencedores por Cristo. Uia! É da minha época de conversão, anos 70. Era a época em que você só cantava versículo da Bíblia. Só Bíblia. Aí eu comecei, sabe o que aconteceu comigo? Comecei a cantar tanto que começou a vir sermões. Preparei uns 4 ou 5 lives com os salmos cantados, aquele louvor 2 e 3. Olha, porque estava tudo na cabeça. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqueles indivíduos que ficam falando muito em santificação e não conhecem a Bíblia, sua santificação é apenas um desejo nobre. Porque ninguém consegue ser santificado sem a Bíblia. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Amém. Então mergulha na palavra, meu amigo, que você vai estar edificando a sua casa sobre uma boa rocha. Faça o seu melhor. Arruma tempo para isso. Terceiro, pode ter mais, eu posso terminar ou não? Mais 2 fique à vontade. Sim. Faça o seu melhor. O texto diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Só é aprovado quem cumpre uma tarefa. E a nossa tarefa é a tarefa de fazer discípulo. Você que é pastor, que é líder, você devia chorar, rasgar sua roupa e se cobrir, raspar seu cabelo e se cobrir de cinza, se o ano termina na sua igreja e não há crente novo. Porque quem não evangeliza, fossiliza. Você está andando para trás. Então, a nossa tarefa é de... Só Jesus, pelo Espírito Santo, faz um novo convertido, nascido de novo. Mas só a gente, com a ajuda do Espírito Santo, faz um discípulo. Faça discípulo é fabricar um discípulo, formatar um discípulo. É nossa responsabilidade. Em tudo que você faz na igreja, até o chá das velhinhas, não tem problema nenhum que as velhinhas tenham um chá semanal ou mensal, mas no final do ano você não pode só perguntar se as velhinhas se encontraram. Você tem que perguntar se elas se encontraram, que é o programa, mas você tem que perguntar quantas novas velhinhas se uniram ao chazinho abençoado. A mocidade, você vai dizer, mocidade tem culto todo sábado, isso é o programa, mas no final do ano você não tem que perguntar só quantos cultos aconteceram nos sábados da mocidade. Você tem que perguntar quantos aconteceram, mas quantos jovens novos agora são discípulos de Jesus, formatados pela igreja. A mulherada do círculo de oração, algumas igrejas têm um círculo de oração, outras têm ministério feminino. É muito bom, sai bolo, sai piquenique, sai tudo, mas você tem que perguntar no final do ano se funcionou. Mas você tem que perguntar quantas novas mulheres entraram naquilo ali. Os homens, parte difícil, você vê lá, os homens, mas você tem a reunião dos homens, você tem no final do ano você tem que perguntar a mesma coisa. Escola dominical, as crianças, mesma coisa. Porque nossa tarefa é só uma, continuar o que Jesus começou a fazer e ensinar. A obra de fazer discípulo. O mais são as iscas. O mais são a estrutura, é o esqueleto para facilitar o corpo andar. O corpo anda em direção a fazer discípulo. O esqueleto são os departamentos da igreja,
os ministérios da igreja. Eles são as coisas do esqueleto da igreja que ele cria para a igreja andar, para produzir mais gente. Se eles se tornarem a razão de ser da igreja, não vem mais ninguém na igreja. Aí você tem que chorar e você tem que raspar seu cabelo e jogar cinza, porque está precisando de arrependimento. Então faça o seu melhor para produzir resultado. Qualquer organização no mundo anda em cima de integridade, conhecimento e resultados. Agora, o texto termina dizendo, faça o seu melhor. Quando você deitar a cabeça no travesseiro, faça o seu melhor, olhando para trás, para apresentar-se diante de Deus. Porque a coisa mais importante para Jesus não é a produção, é a devoção. Ele não pergunta a Pedro, pastorei as minhas... Pedro não disse a Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Ele perguntou, tu me amas? Porque senão é apenas uma mecânica e tudo fica seco demais e mais cedo ou mais tarde você vai virar ex-crente. Você não vai aguentar. A gente só continua nessa luta dura do Evangelho até o final, se for por uma expressão de paixão para com Jesus Cristo. A gente tem que estar apaixonado por Ele a cada dia. Não tem jeito. A tendência da gente é querer se relacionar com Cristo ombro a ombro. Ser parceiro com Cristo, cooperador com Cristo, o que tem que ser. Mas Jesus está dizendo que você tem que ser tudo isso como resultado de você ser meu amigo face a face. Amém. É assim que vai. Então faça o seu melhor, seu tempo com Deus. Amém, amém. Pastor, deixa eu falar. Pode falar. Eu fiquei pensando em tudo que você falou, né? E ouvindo alguns testemunhos de pessoas que viajaram com você, de algumas coisas, pessoas que sonham com Jesus e se convertem. E eu me lembrei de uma frase que eu ouvi do pastor Antônio Carlos Barro, aqui de Londrina. Claro, meu amigo. Ele veio falar aqui na igreja sobre missões, ele falou assim, é hora da gente pensar, qual é a igreja mais fiel, a perseguida ou a livre? Aí depende a tendência é a gente responder de imediato que é a perseguida. Mas existe muita igreja livre e fiel também. Sim. Então, a pergunta que eu faria é, qual é a igreja, qual é o padrão de Deus para julgar uma igreja fiel? Então, esse aqui é o negócio. E o padrão é o padrão do relacionamento com Cristo. Isso. Face a face. Está cheio de gente apaixonada que não está sendo perseguida. Verdade. Mas ama Jesus. E o relacionamento... Olha, Deus trabalha na gente para trabalhar através da gente. É verdade. Nunca esqueça isso. Ele forma Cristo em nós para que a gente forme Cristo nos outros. Glória a Deus. Eu vou viajar pelo mundo inteiro, são 50 países por ano, quando os tempos são normais. Eu vou em lugares onde a igreja é perseguida e eu descubro uma paixão do primeiro amor. E eu choro demais. Eu sou muito chorão, então eu me emociono muito. Mas eu vou em lugares onde a igreja não é perseguida e eu descubro a paixão do primeiro amor num segundo momento. Verdade. Porque o que importa é você cultivar a sua vida com Cristo. Porque, olha, toda vez que os discípulos cultivaram vida com Deus, o rosto deles transfigurava-se, brilhava. As pessoas ficam encantadas. Elas conseguem... Há um milagre na operação divina do Espírito Santo que as pessoas reconhecem quando há a autenticidade. Verdade. Mais cedo ou mais tarde, o hipócrita, a coisa explode. Mas o autêntico vai levar adiante. Seja você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, vocês, companheiros aí, uma carta aberta. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa... Na vida cristã, Paulo tinha a honra de dizer assim, eu sou uma carta aberta, lida por todos os homens. É isso aí. A carta não te conta nada, vamos para frente, os seus fracassos e o seu sucesso, porque você é um ser humano, você não é um Robocop. Então, a gente tem as nossas lutas e quando a gente é autêntico, honesto, verdadeiro, carta aberta, nós ganhamos o direito de falar aos outros que a vida é dura para todo mundo. Então, é assim que a coisa vai. Pastor, nós queremos agradecer imensamente, né, o seu tempo aqui conosco. Alegria. Deus lhe abençoe muito.
Nós temos orado, né? Sempre o Senhor está em nossas orações, é uma inspiração para todos nós. Temos e lemos e compartilhamos também os seus livros, né? Seus estudos. Esse aqui já é a terceira leitura dele. Oh, esse é o primeiro. Terceira Saiu vez. outro agora, viu? Saiu Ele outro. é muito bom, excelente. E nós gostaríamos de terminar esse tempo pedindo para que o Senhor fizesse uma oração por nós, por todos que estão ouvindo também, né, esta mensagem. Nós temos um respeito enorme, sabemos que Deus usa muito a sua vida. Então a gente queria pedir realmente que orasse por nós nesse momento. Muita alegria. Vamos orar então. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor é inesgotável no seu desejo de nos ajudar. O Senhor é bom demais, que coisa maravilhosa. O Senhor é o Deus da segunda chance. Ah, Senhor, o Senhor é aquele que põe os sicômoros para o Zaqueu, e Zaqueu vai numa árvore onde a palavra hebraica para sicômoro apenas é recomeço, restauração. E tudo é maravilhoso, tudo tem um propósito, tu nunca nos deixa sozinhos. E neste minuto aqui que estamos orando, a gente fica encantado com a tua santidade, com a tua beleza, mas também com a tua paternidade. Pedimos que cuide de cada um de nós que estamos aqui nessa live, os pastores Paulo, Cláudia, outros que estão assistindo, alguém que eventualmente venha assistir essa live, Senhor, no futuro, quando estiver gravada. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não tem jeito da gente... A gente pode até tentar levar a máquina da vida da gente adiante, mas a mecânica arrebenta se não tiver o óleo. E o óleo é o óleo da Tua presença. Amém. Então, Amém. Deus, cuida de cada um de nós, ajuda a gente. Nós queremos chegar no final da vida e cruzar aquela linha, arrebentar aquela linha de chegada com a nuvem de testemunhas gritando ao nosso redor. Muito bem, vai adiante. Ó, Senhor, tem misericórdia, que nenhum de nós seja escândalo para ninguém, que a gente seja bênção para os outros, que a gente tenha visto o que é propriamente nosso de jeito nenhum, mas o bem do outro, Senhor. Amém. Oh, Jesus, ajuda a gente a ter esse sentimento que houve em Ti, Jesus. Amém. Porque aí o mundo vai crer. Nós colocamos tudo em Tuas mãos. E a vida nossa, a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa live, só tem um propósito, é a gente viver, que glorifique a Ti e abençoe os outros. Amém, E um dia Senhor. possamos estar contigo, Senhor. Sim. Glória ao Teu nome. Abençoa as igrejas aí no Paraná que cresçam. As independentes, presbiterianas independentes aí da Cláudia, do Paulo, que vão para frente, plantem igrejas novas, façam novos discípulos. Dá esse contentamento aos Teus filhos, Senhor. Esse é o motivo de alegria, porque ninguém tem maior alegria do que ver os filhinhos na fé andando na verdade. Amém. Muito obrigado pela Tua bondade. Nós Te exaltamos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pastor Elias, Amém. obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo. Eu sempre falo para as pessoas com quem participo que o tempo nosso é o nosso bem mais valioso. Você deu parte do seu tempo, ou seja, parte da sua vida para estar conosco aqui. Você poderia estar fazendo tantas coisas. Obrigado mesmo pela sua generosidade, pela sua atenção. Oramos e acompanhamos seu ministério. Quando pudermos estar juntos, estaremos juntos, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe e te dê muita saúde. E se Deus quiser, em outubro, né, a gente vai participar do evento lá. Então, no dia 30, eu preciso receber a inscrição da igreja para ser igreja sede. Diz aí, nome da igreja, cidade. Vamos ter 90 mil pastores e líderes sendo encorajados. Hoje chegamos a 11 mil já. Vai ser uma maravilha. Que bênção. Que bênção. Deus abençoe. Uma boa noite. Boa noite para todos também que estão aqui conosco. Amém. Muito obrigada, pastor. Alegria. Beijo, Deus até a abençoe próxima, vocês. então. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Um abraço.